Se você está planejando aprender violão pelo YouTube, ou até já começou, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como eu consegui e de acordo com minha experiência, com o que eu aprendi, o que é que você precisa fazer para você conseguir também. E aí, tudo bem com você? Eu sou Henrique Muto, eu sou cantor, sou compositor e esse aqui é mais um vídeo aqui do canal Musicados, um canal feito para você que quer aprender a tocar violão. E nesse vídeo aqui eu quero te contar como eu fiz para aprender violão pelo YouTube, para te dar um norte e te ajudar a conseguir também, se essa for tua vontade. Eu quero te contar tudo, se eu achei difícil ou não, os erros que eu cometi, os acertos que eu tive também, e também depois da minha experiência, depois de ter aprendido, se eu ainda acho que é uma boa maneira de aprender, ou olhando agora se existem maneiras melhores. Então, se você não quer fracassar, não quer ser só mais um que desistiu do violão, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal dos Musicados. Toda terça, toda quinta e todo sábado eu tô postando um vídeo novo aqui pra te ajudar. E fica aqui comigo nesse vídeo porque eu quero te contar tudo que eu aprendi. Bom, primeiro de tudo, para você entender minha jornada, você precisa entender o contexto musical que eu já tinha. Quando eu comecei a tocar violão, eu não era um músico iniciante, na verdade, longe disso. Eu já tinha uma boa relação com música. Eu já comecei com música muito cedo. Com 6 anos eu aprendi flauta, depois eu toquei percussão numa banda marcial e nessa mesma banda eu aprendi a tocar trompete. E só depois disso foi que eu passei a querer aprender violão. Então eu já tinha uma boa base, já tinha uma boa relação com música já. E quando eu comecei no violão, eu não comecei logo de cara no YouTube. Primeiro, eu fui fazer aulas com um professor. Tinha uma instituição de ensino, eu fui fazer aula nessa instituição e tinha eu e mais 9 alunos. Nessa instituição foi onde eu achei minhas primeiras dificuldades com o violão e foi de acordo com essas dificuldades que eu resolvi ir para o YouTube. Mas quais foram essas dificuldades? Foram duas. A primeira dificuldade que eu tive foi com a metodologia do professor. Eu achava que meu professor enrolava muito, demorava muito para ensinar as coisas, demorava muito para explicar, passava muita teoria também. E a segunda é que, infelizmente, eu era o aluno mais avançado da sala. E por que infelizmente? Porque como eu já tinha uma boa base e os outros alunos que estavam estudando comigo, a grande maioria estava desenvolvendo uma relação com música naquele momento ali, a primeira relação, eu pegava as coisas muito rápido e eu tinha que ficar esperando os outros alunos pegarem também. Daí o que eu aprendi em uma aula, o professor ficava revisando 2, 3, 4 aulas. E era só uma aula por semana. Então eu demorava um mês para aprender coisa nova dentro dessa aula. Desse contexto aqui, eu não quero que você pegue, ele está se achando porque já sabia. Ele está se achando porque já sabia tocar, já tem experiência. Não, não é isso que eu quero que você capte dessa mensagem aqui. Eu quero que você capte o seguinte. Eu estava tendo dificuldade de aprender no meu tempo. Eu não conseguia aprender de acordo com o meu tempo dentro dessa aula de música que eu estava. E foi por causa desses dois motivos que eu fui para o YouTube. Eu não gostava da metodologia do professor e eu não conseguia aprender de acordo com o meu tempo, de acordo com minha habilidade. Chegando no YouTube, qual foi a primeira coisa que eu fiz? No YouTube, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma videoaula de uma música que eu gostava. Foi onde eu tive meu primeiro acerto. Eu comecei a evoluir, que eu não estava evoluindo lá naquela aula com o professor. Eu comecei a estudar todo dia, eu tocava o violão todo dia, coisa que lá na aula lá eu só tocava uma vez na semana. E eu também consegui desenvolver uma estratégia. Qual foi minha estratégia quando eu comecei a aprender no YouTube? Minha estratégia foi o seguinte, sempre que eu pegava uma videoaula, eu procurava uma videoaula de uma música que eu gostava e que tinha alguma coisa ali que eu não sabia. Poderia ser um ritmo, poderia ser um acorde, poderia ser qualquer coisa. Eu sempre procurava pegar coisas que eu não sabia, porque ao mesmo tempo que eu estava pegando uma música nova, eu também estava pegando uma coisa nova. Daí eu estava evoluindo tanto o meu repertório de conhecimento, quanto o meu repertório de músicas para tocar na rodinha, para tocar em alguma coisa assim. E esse ponto é justamente um ponto que eu vejo que muita gente erra. Quando as pessoas começam a aprender pelo YouTube, elas aprendem, sei lá, 4 acordes, 5. Daí elas começam a pegar música só com esses 5 acordes, que é o que elas conhecem. Elas ficam enrolando para pegar coisa nova. Eu fiz o contrário. Eu procurava sempre pegar coisa nova. E foi aí onde eu tive um bom desenvolvimento.
Depois de um tempo fazendo isso, pegando músicas desse jeito, eu percebi que essa estratégia não estava mais dando resultado para mim, eu não estava mais evoluindo. Eu estava sempre tocando as mesmas coisas, eu já tinha pegado tudo que era basicão. Eu nem queria ficar pegando coisa mais fácil, porque eu achava que não estava me agregando tanto assim. E também eu não conseguia pegar músicas difíceis, não conseguia assistir videoaulas com músicas mais difíceis, porque eu não conseguia entender, não conseguia pegar. E daí o que foi que eu fiz? Eu comecei a juntar os dois. Eu comecei a juntar as músicas fáceis que eu já sabia com partes das videoaulas mais completas. Eu ia lá na versão completa, assistia a videoaula inteirinha e começava a procurar coisas que dali que eu conseguia fazer para complementar o que eu já sabia. Por exemplo, um solo, se tivesse um solozinho facilzinho, eu tentava incrementar ali no que eu já sabia. Se tivesse um acorde diferente, um acorde com nona, alguma pestana, alguma coisa assim, eu tentava incorporar algum dedilhado. E isso é o que eu considero ter sido um grande acerto meu também. Porque eu consegui começar a desenvolver um jeito meu de tocar. Eu adaptava as músicas, eu nem tocava tão basicão e nem conseguia tocar mais muito complicado ainda. Foi aí onde eu consegui fazer algum solinho para impressionar o pessoal, algum dedilhado diferente. Foi aí onde eu consegui dar aquelas pancadazinhas com o polegar, que inclusive em algum momento eu ainda vou ensinar aqui no Musicados. Fazer algumas coisas diferentes para impressionar o pessoal e para ficar mais satisfeito com o meu jeito de tocar. Depois que eu comecei a fazer isso, foi onde eu tive um ponto de virada de chave, que foi um ponto onde eu realmente consegui aprender de fato. Foi quando eu comecei a fazer coisas específicas, além das videoaulas. E que coisas foram essas? A primeira coisa foi que eu comecei a aprender músicas pelas cifras, porque na cifra eu conseguia aprender mais rápido a música, eu não precisava ficar assistindo um vídeo, eu via ali a cifra, daí eu escutava a música. Foi uma coisa inclusive que eu já ensinei a fazer aqui no Musicados, vou deixar até aqui. Foi um vídeo onde eu ensinei como aprender músicas mais rápido, mas enfim, eu via ali a cifra, ouvia a música e pegava aquilo da música com que eu já sabia e tocava a cifra ali. Aprendi a música pela cifra, eu não ia mais para a videoaula. Daí eu comecei a aprender músicas mais rápido. Eu não precisava ficar assistindo um vídeo de 20 minutos, 40, uma hora. A segunda virada de chave foi que nesse momento eu montei uma bandazinha com alguns amigos meus e queria fazer barzinho. E para tocar no barzinho eu precisava de um repertório grande. Eu precisava de um repertório de no mínimo 60 músicas para poder segurar um show durante 3 horas, 3 horas e meia. Daí, por causa disso, eu comecei a pegar muita música e músicas que não necessariamente eu gostava, mas músicas que eu tinha que tocar porque o pessoal queria ouvir. Daí eu comecei a sair da minha zona de conforto e comecei a pegar coisas novas. Comecei a pegar estilos novos, estilos diferentes, tanto que eu gostava quanto estilos que eu nem ouvia muito. Isso me fez crescer bastante e aumentou bastante o meu repertório de coisas que eu conhecia. E nesse momento também veio minha terceira virada de chave, que foi tentar desenvolver mais meu ouvido. Porque quando eu ia tocar nos barzinhos, eu meio que era o maestro ali da banda que eu tinha com meus amigos. Daí eu precisava saber se a gente estava tocando direito, se a gente estava tocando no ritmo certo, eu precisava saber se a gente estava fazendo o mesmo acorde. Foi onde eu tive uma virada de chave muito grande. Eu acho que foi o ponto que eu mais desenvolvi. Daí chegou no momento que eu nem era tão dependente da cifra, nem era tão dependente da videoaula, porque eu comecei a pegar músicas de ouvido, algumas coisas, músicas mais fáceis, que tinham acordes mais simples, eu conseguia pegar de ouvido, daí eu ia para videoaula ou para cifra só para tirar alguma dúvida que eu tivesse, para saber se eu tinha pego o acorde direito, o solo direito, enfim. Nesse momento eu deixei de ser dependente do YouTube. Hoje em dia eu procuro cada vez mais pegar as coisas de ouvido para ser mais independente de cifra, para ser mais independente de videoaula, para não precisar dessas coisas aí. Eu procuro confiar mais no meu ouvido e confiar mais nas minhas habilidades. Agora vamos lá, dificuldades que eu tive em aprender pelo YouTube e deficiências que eu adquiri por um tempo por ter aprendido pelo YouTube. Os pontos ruins, negativos de ter feito isso. Quando eu fui aprender pelo YouTube, eu
tive aquela dificuldade que todo mundo tem de ter as coisas muito perdidas, muito espalhadas. Eu tive que catar muita coisa para aprender. Às vezes no começo, quando não tinha uma videoaula ensinando a tocar uma música que eu queria muito aprender, eu ficava sem aprender essa música porque não tinha uma videoaula me ensinando. Eu não sabia lá no começo o que eu sei hoje de pegar uma música pela cifra ou pegar uma música sem precisar ter uma videoaula ali. Eu tive muita dificuldade para entender tablatura, porque a tablatura, se você não sabe, é como se você estivesse tocando com o violão de cabeça para baixo, como se você estivesse lendo o violão de cabeça para baixo. Eu achava confuso e nas primeiras vezes que eu vi eu não estava entendendo nada, porque eu não tive ninguém para me explicar o que era aquilo. Agora, uma deficiência que eu adquiri, um ponto que para mim foi bem negativo. Eu aprendi muito mastigado as coisas, eu não tinha tanta noção do que eu estava fazendo, por exemplo. Daí, quando eu precisei de saber teoria para conversar com outros músicos, quando eu precisava explicar alguma coisa para um músico que já entendia mais que eu meio que passava vergonha, literalmente. Passava vergonha porque eu aprendia só a prática e a teoria ficou para depois. E eu fui tendo que me virar sozinho e procurando coisas pela internet, procurando alguns sites e desenvolvendo por conta própria, bem mais difícil, foi bem mais complicado. Foi mais complicado catar a teoria do que catar as videoaulas, catar as coisas no começo. E por último, ponto que eu achei mais negativo de ter aprendido pelo YouTube foi o tempo que eu perdi. Eu demorei muito tempo para aprender de fato. Como assim, Henrique? Pelo jeito que tu falou, parecia que tu aprendia tão rápido as coisas. Eu aprendi as coisas rápido, mas eu demorei muito tempo para juntar as coisas que eu aprendi. Eu demorei muito tempo para sair de um lugar para o outro e evoluindo. Para você ter ideia, eu já toco violão há 7 anos. Então eu demorei 7 anos para aprender tudo que eu sei hoje. Se eu tivesse aprendido de outra forma, se eu não tivesse que catar as coisas, o que eu demorei 7 anos para aprender, eu teria aprendido em meses, 1 ano no máximo. Eu acredito que eu perdi 6 anos de evolução no violão, só porque tive que ficar catando as coisas pelo YouTube. Se eu fosse aprender de novo, eu faria tudo isso de novo? Hoje em dia, sabendo de outros métodos que tem, de outros jeitos que tem para aprender? Não, eu não aprenderia assim pelo YouTube. Se eu fosse começar de novo, o que era que eu faria? Eu procuraria um bom professor, um professor para me ensinar, não necessariamente um professor presencial. Eu procuraria um professor com um bom método, procuraria um curso online para aprender. Por quê? Comparado ao tempo que você gasta para aprender as coisas, comparado com mensalidade, comparado com essas coisas todas, um curso online acaba sendo muito barato pelo tempo que você economiza, pelo que ele te entrega. Então eu aprenderia por um curso que muita gente já tivesse tido resultado, enfim, porque aí eu economizaria tempo e também eu não teria as deficiências que eu tive, não teria que ficar procurando as teorias, não teria que ter passado vergonha conversando com outros músicos que nem eu passei. Inclusive, se você não quiser aprender pelo YouTube, se você quiser um método, um bom professor, eu te indico o professor Vitor Teixeira. Eu vou deixar aqui na descrição o método dele, o método que ele trabalha, que é o método violão em 8 semanas. Se você quiser aprender violão com ele, quiser aprender a sair do básico e ir para o avançado em apenas 8 semanas, ele é um bom método para você seguir, é um bom método para você evoluir de verdade. Para você não ter que ficar juntando, catando as coisas pelo YouTube igual eu fiz. Mas, se você quiser fazer como eu fiz, quiser se aventurar, estiver disposto, tem o Musicados aqui, eu estou postando conteúdo toda terça, toda quinta e todo sábado para te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo. Comenta aí embaixo o que você achou, se você teve ou tem alguma das dificuldades que eu disse que passei aqui. Comenta se eu te ajudei, se você gostou do vídeo. Vou ficar bem feliz de ler teu comentário. Eu sou Henrique Muto e se liga aqui no Musicados.